Olha só, gente, a gente vai voltar a falar agora sobre o caso Daniel Alves. A polícia gravou a vítima acidentalmente no local. Segundo o jornal espanhol El Periódico, um policial que tinha uma câmera no peito captou as primeiras declarações da jovem ainda no local do ocorrido. Ainda de acordo, inclusive, com a publicação, a perícia encontrou novas provas que reforçam a versão da vítima. Após a jovem ser encaminhada a um hospital e ser examinada por um médico legista, foram detectadas lesões compatíveis com luta e vestígios de líquido seminal. O jornal afirmou que a perícia encontrou impressões digitais que também vão de encontro com as alegações da vítima e contrariam as versões que foram colocadas pelo jogador. E aí, o que vocês acham? Olha, eu acho que agora não tem mais como... Não tem o que falar, né? Não tem mais como tentar, né, de qualquer forma, trabalhar com benefícios da dúvida, principalmente no momento que a gente sabe que tantas histórias vieram à tona, né, com essa questão de estupro, e aí nós soubemos de que forma foram armadas. Mas no caso do Daniel Alves, infelizmente, eu acho que de uma forma extremamente irrelevante, de uma forma extremamente sádica, criminosa, eu acho que agora realmente eu acho que ele deve se manter aí entre um dos caras que mais envergonhou o nosso país, um dos atletas que mais colocou para baixo, eu acho que a nossa visibilidade aí dentro do futebol brasileiro, infelizmente, porque agora a gente começa a trabalhar com a suposição dele ser um criminoso, um estuprador. Essa é a grande verdade, sabe? Porque eu acho que não cabe nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de dúvida a partir do momento que vem essas histórias como garantia e principalmente essas provas. Né, Fernanda? O que você vê? Você como mulher vê uma história? Eu acho tudo isso um absurdo e acho que a gente não pode nem duvidar. Porque parece que já tem outras mulheres que passaram pela mesma... Não sei se já... Começa a pipocar agora. Começa a pipocar. E, querendo ou não, é uma representação da mulher sendo agredida e sendo abusada mundial. Porque a partir do momento que a gente tem um atleta conhecido... E estando fora do país, se a gente não toma uma providência, se não tomam lá e a gente assina embaixo com letras garrafais, a gente começa a perder força em várias frentes que a gente está buscando. Então, que ele sirva de representação da punição e da falta do caráter hoje em dia tem que se tomar muito cuidado, porque esses mal vistos, principalmente com uma representatividade internacional, eles têm que pagar, porque eles estão representando uma nação, e uma posição de uma nação, eu como mulher, contra esse tipo de abuso. Então vamos em cima, eu torço para que tudo de pior aconteça com ele, porque além do abuso, é uma falta de postura, né? De caráter. É uma postura que o homem não pode ter depois de tudo que a gente conquistou e estamos conquistando. Então... Não, eu acho que dá nojo, né? A palavra acho que é nojo. É nojo, eu não sei. Né? Mas eu acho que é uma doença, porque ele não imagina o que vai acontecer. Uma pessoa dessa não imagina que porque até então era muito difícil você ver casos de punições de celebridades, de pessoas que têm um alcance de comunicação muito vasto. Parece até uma maior dificuldade de que eles sejam punidos por aquilo que eles fazem de negativo. E concordo 100%. A punição que ele vai ter após condenado tem que servir de exemplo para que muitas pessoas que avançam essa linha de se sentir, de se sentir uma celebridade, de sentir alguém que está acima de qualquer... Para um pouco e pensa, porque
você é um cidadão Dani, normal e não é essa a questão. e tem que ser punido de acordo. E não é essa a questão. Eu acho que é a síndrome da onipotência mesmo, Exato. sabe? Eu sou um jogador, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho isso e eu posso, inclusive, agredir sexualmente quem eu quiser. Nem que seja uma mulher que esteja numa boate, que eu carrego ela, agrido ela, inclusive, como já foi detectado através do perito e do exame do médico, do Instituto Médico Legal, aonde eu simplesmente vou lá, faço o que eu quero, e aí todos os vestígios foram colocados no processo e segue. Então eu acho que vem disso mesmo, assim. Eu acho que esses jogadores, em alguns jogadores de futebol, eu acho que eles têm isso um pouco, a questão da síndrome da onipotência, aonde eu posso tudo por eu ser, por eu ter, por eu conseguir, por eu ser influente, e eu posso fazer o que eu quiser com você. E é muito triste isso também que o Felipe falou, que é o quanto que isso fere a imagem que o resto do mundo tem do Brasil. Sem também. Dúvida. É um dano enorme. Exatamente. É um dano enorme. E é um triste fim de uma história que poderia ser muito bonita, de alguém que veio de baixo, que veio de uma região extremamente remota, de uma família muito pobre, que ganhou o mundo, que jogou futebol, que foi um dos atletas que mais premiações ganhou ao longo da sua carreira. Terminar dessa forma, assim, realmente eu quero muito ouvir triste. o Zé e o Alexandre sobre isso, mas eu vi que o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, está tentando fazer com que ele cumpra a pena aqui, né? E eu acho que está certo isso, porque se a gente analisar, por exemplo, o caso do Robinho tá andando na praia por aí, turma. Livre, leve e solto fora do país. E aí? Como é que fica essa história? Porque também tem uma certa impunidade aí rolando, porque o Daniel colocou aqui que essas pessoas que têm muitos seguidores, muito poder e tal, vão lá e sofrem de alguma forma. Depende, né? Depende, eu acho. Elas sofrem por um momentozinho ali, 2 meses. Será que é momento? E tal. Depende. Mas ele tem que cumprir lá. Eu acho que não. Lá. Acho que ele tem que cumprir aqui. Aqui? Eu acho. Aqui vão passar a mão nele, vão passar literalmente a mão. Lá é que a situação vai ficar mais confortável. Você acha? O advogado do Messi 4 anos. Ele tem que ficar 4 anos preso, Paulo. Mas lá não vai ficar. Olha o Robinho, Fê. Robinho o problema tá também até que ponto que o Brasil é um exemplo de punição. Eu tenho receio também, eu estou mais alinhado aí com o Felipe, porque eu não consigo ver o Brasil como um exemplo de punir severamente quem comete crimes. E também eu vejo aí nessa fala aí do Flávio Dino uma tentativa também de se jogar no tema e entrar na pauta, porque ele é sim um ministro muito midiático. A gente vai ver nos próximos anos aí ele entrando em todas as pautas que são quentes, porque ele é realmente muito esperto, ele vai entrar nesse tema. E deve estar lá, não, vamos trazer um menino. Ele talvez não tenha nem a real intenção. Eu fico ouvindo, vamos trazer um menino pro Brasil. Eu acho, perdeu a cabeça. Eu acho que o cara que mora fora do país. Que é isso? Ter que voltar ao país de origem para cumprir uma pena é muito melhor do que ele ficar lá isolado. Só se for numa prisão estadual, que é muito pior do que as prisões federais. Aí eu a Brian 2 é estadual. O que você acha, Zé, dessa história? O que vai acontecer? E me analisa essa fala do Flávio Dino, né? Você acha que ele tinha que cumprir fora, aqui? Como é que você vê isso? Olha, esse é um crime tão horroroso que até os presos, né, os sentenciados, eles maltratam e, por vezes, matam o estuprador. Tem um código, quando chega na prisão, eles ficam no seguro e qualquer rebelião entram no seguro e matam. Para você ter uma ideia da gravidade da situação. O debate agora é saber a quantos anos ele será condenado. Felipe, a história dos até 4 anos é até o julgamento. Certamente ele será condenado, né? Ele vai ser preso até o julgamento, pode ficar até 4 anos. Para investigações. No julgamento ele é solto, né? Mas o que eu acho ótimo, Zé Maria, eu acho incrível essa lei. Você ficar preso durante a investigação. Você pode ficar de 2 anos até 4 anos, dependendo do que se a justiça achar que você deve prolongar ali. Então eu acho isso maravilhoso. Você já está preso só pelo fato de estarem investigando a sua vida. Ô Zé, porque o caso... Só fazer um complemento, Zé. Pois não. Só fazer um complemento que eu citei a questão do Robinho. A situação do Robinho é o seguinte, são 2 casos relativamente parecidos, mas atualmente eles estão em pontos diferentes, né? O caso do Daniel Alves, ele está preso lá, e o caso do Robinho, ele foi condenado na Itália e está em liberdade aqui no país, aqui no Brasil, nesse momento. A situação do Robinho, ela é mais complexa, né? Porque ele fugiu, o termo correto é esse, né?
ele não pode ir nem ali na Argentina, qualquer país que tenha relação com a Itália pode prendê-lo e extraditá-lo. Ele não será extraditado do Brasil porque a Constituição diz que quem tem filho ou é brasileiro, né, ou naturalizado ou nato, ele não pode ser extraditado. E não pode ser extraditado também para países que tenham penas acima das penas brasileiras. Então, a situação do Robinho é outra. Agora, o julgamento do Robinho é saber se ele pode cumprir a pena aqui no Brasil. Existe essa possibilidade, viu? Da justiça brasileira atender a justiça italiana e mandar prender e obrigar que ele cumpra a pena no Brasil, mesmo não extraditando. O caso do Daniel e a interferência com o Robinho é que os juízes lá sabem o seguinte: se a gente soltar o Daniel, o que ele faz? Foge para o Brasil. Então não vai soltar antes da condenação. É uma tendência, né? É uma realidade. E sobre essa história aí de caráteres e tal, isso não é ato sexual, isso é estupro, não é ato sexual, isso é uma agressão. Eu li livros que falam sobre isso. Isso é crime. Sobre medicina forense, né? Que diz que o estuprador é, antes de tudo, um broxa. Ele quer agredir a mulher, na verdade. Ele não quer fazer amor, não quer um ato sexual, ele quer agredir. Por isso que usa violência e tal, né? E é o caso, por exemplo, do Mike Tyson lá. Fala, mas ela subiu no andar, subiu no hotel. Sim, a mulher pode a qualquer momento desistir, como o homem também pode a qualquer momento desistir, por qualquer motivo. Claro. Né? Então, assim, é uma realidade que todos sabem. Agora, isso aí não é normal, não é agressão, é estupro mesmo, e houve uma evolução do conceito. Antigamente era só o cara que ficava num terreno baldio com um revólver, com a faca. Hoje não, você pode usar de 1000 coisas, inclusive drogas. Porque até então, como ainda não tinham tais evidências, até ontem, todo mundo estava tratando do caso como uma agressão sexual, né? Até porque nós sabemos que essa patrulha aí também, que permeia aí a imprensa e permeia também as redes sociais, automaticamente já começa, porque vai tomar processo, porque ele não é estuprador, enfim, você sabe como funciona, né, Zé? Então, assim, agora não, agora é evidente que realmente foi um caso de estupro, não tem mais como a gente passar um pano tá e comprovado. falar que foi uma agressão sexual, entendeu? Acabou. Não foi, é estuprador, e ponto final. Aqui no meu país, na qual inclusive o Dino quer trazer um menino, vamos trazer um menino pra cá, porque quem sabe o menino, né, e aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Robinho. Ele não pode sair do Brasil, mas ele fica aqui livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. Então, por isso também a minha vontade que ele permaneça e cumpra realmente todo o processo lá na Espanha, porque lá pelo menos ele fica detido, e não aqui como o Robinho livre, leve e solto, né? Muito bem. Ale, se a gente for analisar do ponto de vista de liderança, né, como o futebol brasileiro carece, né, de uma imagem de alguém que possa liderar, né? A gente já teve tantos exemplos positivos no passado, hoje em dia eu não consigo citar um. Olha, esse caso, esse é um aspecto muito importante do caso que a gente não pode deixar de enfatizar sempre. O Daniel Alves, ele não é apenas um jogador premiado, ele está no livro Guinness, ele é o jogador mais premiado da história do futebol. Ele é um jogador muito importante na história do futebol, ele estava, por exemplo, naquele Barcelona mágico do Guardiola, enfim. Então, ele tem uma participação muito importante no esporte mais popular do mundo, que faz o Brasil ser muito famoso no mundo, e ele passou... porque é um crime que você tem evidências, você tem testemunha, você tem filmagem de câmera de segurança. Então, já existe um conjunto de evidências que dão todas as indicações que ele realmente cometeu o crime. Ele nega, mas é um conjunto de... Porque a gente também tem que tomar cuidado, claro, eu vou ter que fazer esse asterisco. A gente sempre tem que tomar cuidado antes de sair condenando, sair falando. A gente vê, por exemplo, um caso que está muita gente evitando de falar, porque é muito delicado, mesmo que é o caso aqui do Márcio Smelling, por exemplo, que o mundo caiu na cabeça dele e agora está chegando um monte de informação que parece que não era bem o que se acusou no início, enfim, ainda está
andando, mas é um caso também emblemático. Agora, no caso específico do Daniel Alves, ele foi convocado pela seleção brasileira, pela CBF, para ir na Copa do Mundo, no maior evento, porque ele, com quase 40 anos de idade, já não jogando nada, ele foi convocado por ser essa liderança, né, Paulo? Foi o que é o assunto que você está puxando, que eu acho que é muito importante. A gente precisa, primeiro, de um grande pedido de desculpa da CBF. A CBF precisa reconhecer o problema que essa convocação causou. Ele ou vai dizer que o Daniel Alves virou um agressor sexual de 2 dias para cá. Ele com 40 anos de idade, e que ele resolveu um dia fazer isso. Será que ele não tinha? Ele nunca deu nenhum indício? Será que ele nunca teve ali no meio do futebol até coisas que não chegam no grande noticiário? Mas para quem é do dia a dia do futebol, que é o trabalho da CBF, que é o trabalho do Tite, que é a obrigação da comissão técnica, será que ninguém nunca viu nada? Será que ninguém nunca percebeu nada? Então também está na hora da gente, além de punir exemplarmente essas pessoas que cometem essas coisas, começar também a pegar os primeiros sinais de jogadores, de celebridades com esse tipo de comportamento e já punir antes que chegue nesse ponto extremo. Ou, no mínimo, não elevar essas pessoas à categoria de líderes, de exemplos, de celebridade, né? de alguém que fica na rua dando autógrafo para criança, assinando camisa. É muito complicado, porque isso dá um nó na cabeça das pessoas. Ele até outro dia não era o líder, não era esse símbolo do futebol, e agora ele é o quê? Então, é preciso muita seriedade da CBF, das autoridades do futebol, não apenas no caso Daniel Alves, que agora a porteira já foi aberta, ele já passou, já está na cara que ele está muito enrolado, mas que outros jogadores que tenham condutas próximas a dele, de repente mais jovens, que estão começando aí uma escalada de agressividade, que não estão sendo olhados. E quando a gente for ver, vai descobrir um dia, ele já está na cadeia e o escândalo já aconteceu. Vamos tentar evitar que essas coisas aconteçam. Antes, é muito melhor remediar do que depois tratar das consequências.